Olá, shalom para todos vocês. Eu sou Yosef Ben Levi e eu convido você a participar do estudo do livro de Josué, Sefer Yahushua, tá? Seja bem-vindo. Nós vamos continuar o capítulo 11, tá bom? Se você quiser ver os outros vídeos nossos, tá? Do livro de Josué, tá? Ou de qualquer outro livro, você entra no nosso canal e acessa as nossas playlists, tá bom? Aí você vai poder ir acompanhando com calma cada livro. Então, esse capítulo 11, eu já tinha gravado ele há muito tempo atrás, mas na hora de editar, eu já procurei tudo aqui nos meus arquivos e não encontrei esse finalzinho do capítulo 11. Por conta disso, vários capítulos que vêm depois, que já estão gravados, tá? Mas esses daí eu conservei, tá bom? Vários capítulos que vêm depois desse daqui, desse finalzinho do capítulo 11, estavam impedidos de serem postados, porque faltava eu gravar de novo esse capítulo 11, tá? Uma parte dele, tá bom? A gente hoje vai estudar o capítulo 11 do Sefer Yahushua, do livro de Josué, a partir do versículo 10, tá bom? Então seja bem-vindo, tá? A gente vai gravar de novo. As escrituras chegam ao ponto de dizer em Romanos 8, 28, que diz o seguinte: e sabemos que Elohim faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tranquilo, tá? A gente grava de novo, tá legal? O Criador sabe de todas as coisas, então vamos lá. Vamos começar, tá? Vamos ler, deixa a sua Bíblia aí, a sua escritura aberta, tá? No Sefer Yahushua, no livro de Josué, capítulo 11, a partir do versículo 10, tá legal? Vamos lá. Diz assim: nesse mesmo tempo, Yahushua, Josué, voltou, tomou Hatzor e feriu a espada o seu rei, porque naquela época Hatzor era a capital de todos esses reinos. Então, essa cidade, tá bom, de Hatzor, ela era uma cidade importantíssima, tá bom? Então a gente vê que várias cidades têm caído, tá? Porque o Criador deu a promessa de invencibilidade para o povo de Israel através de Yahushua, de Josué. Então, reino após reino está sendo conquistado na terra de Canaã, para que Israel venha herdar a sua herança. E esse grande homem de Elohim, chamado Yahushua, Josué, ele é tremendamente usado para estabelecer essas vitórias do Criador, tá bom? Então, vamos lá. A gente leu aqui Yahushua, Josué, capítulo 11, versículo 10, tá bom? Vamos ler até o 15, aí a gente vai ler um monte de comentário legal aqui, tá bom? Fica aí. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, tá? Ativa o sininho aí, tá? Comenta aqui embaixo, tá legal? Curte, compartilha, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler o capítulo 11, tá? Do 10 até o 15, vamos lá. Nesse mesmo tempo, Yahushua, Josué, voltou, tomou Hatzor e feriu a espada o seu rei, porque naquela época Hatzor era a capital de todos esses reinos. Mataram a espada todos os que nela estavam e os destruíram totalmente, ninguém sobreviveu. E a cidade de Hatzor foi queimada. Yahushua, Josué, tomou todas essas cidades e também os seus reis. Matou todos, destruindo-os totalmente, como Moisés, servo de Yahuá, havia ordenado. Mas os filhos de Israel não queimaram as cidades que estavam sobre as colinas, exceto Hatzor, que Yahushua queimou. Os filhos de Israel saquearam para si todos os despojos dessas cidades, e também o gado, porém mataram à espada todas as pessoas, até que as destruíram, e ninguém sobreviveu. Como Yahuá havia ordenado a Moisés, seu servo, assim Moshe ordenou a Yahushua, Josué. E assim Yahushua o fez. Nem uma só palavra deixou de cumprir de tudo o que Yahuá havia ordenado a Moshe. Então, a gente vai concluir esse capítulo 11 hoje, tá legal? Mas a gente fechou aqui esse primeiro parágrafo, tá? E a gente vai estar lendo vários comentários legais. Além dos comentários, eu também vou estar fazendo mais comentário em cima disso, tá bom? Então vamos lá. Olha que coisa interessante. Diz assim, esse comentário: o fato de Hatzor ser a capital de todos esses reinos
né? Conforme a gente vê no versículo 10, aqui em Josué 11:10, tá? A gente percebe isso. Não é surpreendente, dado o seu tamanho e localização de destaque, ao lado de uma principal rota de comércio norte e sul. Então, tinha uma localização geográfica estratégica, essa cidade de Hatzor, tá? E também era uma grande cidade, tá? Então, vamos lá. Após ter dizimado as tropas da coalizão norte em Meron, que no estudo anterior a gente viu, tá bom? Como eu disse, vai lá na nossa playlist, você pode estar assistindo, tá? Isso é mencionado em Josué 11, do 7 até o 9. Então, Yahushua, Josué, voltou a Hatzor, feriu a espada o seu rei, conforme a gente vê aqui no versículo 10, juntamente todos os que nela estavam. E, finalmente, a cidade de Hatzor foi queimada. Josué 11:11. Yahushua, Josué, atingiu também as outras cidades da coalizão, destruindo-as totalmente, conforme a gente vê no versículo 12. Porém, nenhuma dessas cidades foi queimada sozinha, exceto Hatzor, conforme a gente vê no versículo 13, tá bom? Então, as outras cidades, tá? Elas não eram queimadas, tá? A gente está vendo aqui que é Hatzor. A gente vai ver algumas outras cidades aqui no comentário, tá? Que foram queimadas também, mas elas eram exceções, tá? Então, vamos lá. Os arqueólogos que procuram sinais físicos da conquista de Israel devem ter em mente que apenas 3 sítios, a saber, Jericó, conforme a gente vê no capítulo 6, versículo 24, desse mesmo livro aqui de Josué, tá? Então, a cidade de Jericó, foi queimada, tá? Josué 6, 24. A cidade de Ai, tá bom? Em Josué 8, 28. E Hatzor, que a gente está vendo aqui no capítulo 11. Então, essas cidades aqui são exceções. Então, vamos lá. Os arqueólogos que procuram sinais físicos da conquista de Israel devem ter em mente que apenas 3 sítios, 3 cidades, né? Jericó, Ai e Hatzor são explicitamente registrados como tendo sido queimados. Os filhos de Israel deveriam, afinal, viver em cidades e casas que não haviam construído. Olha que bênção, né? Imagina você desfrutar de você viver em uma cidade, numa casa que você nem havia construído. Então, por isso que não havia finalidade de Israel incendiar todas as cidades, exceto aquelas que assim fosse por ordenança divina, tá bom? Então, vamos lá. Os filhos de Israel deveriam, afinal, viver em cidades e casas que não haviam construído e desfrutar de vinhas e olivais que não tinham cultivado. Né? Conforme a gente vai ver lá em Devarim, vamos abrir as nossas Bíblias, Devarim, tá? Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 10 até o 11. Olha como é que a Bíblia está toda interligada, tá bom? Então vamos lá. Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 10 até o 11. Diz assim: Quando, pois, Yahuá, teu Elohim, tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais Abraham, Yitzhak e Yaakov, ou seja, Abraão, Isaac e Jacó, que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram, e quando vocês comerem e se fartarem, né? Aí a gente vai parar aqui, não vai ler o versículo 12 não. Vocês estão entendendo que legal? Ou seja, desde a época de Moisés, o Criador já havia prometido que daria essas bênçãos para o nosso povo de Israel, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler aqui mais um comentário bem legal, tá? Diz assim. Esse comentário é do capítulo 11, tá? Versículo 12. Como ordenar a Moisés, servo de Yahuá. Então o comentário é o seguinte: o êxito na conquista é enfaticamente retratado em termos de obediência às mitzvot, mandamentos de Elohim, dados por intermédio de Moisés, né? Então a gente vai perceber isso, por exemplo, no capítulo 1, tá? Completo do livro de Josué, tá bom? Livro de Yahushua, tá? E a gente vai perceber também no capítulo 5, versículo 15, aqui do livro de Yahushua, Josué.
o escritor estabelece uma conexão o mais estreita possível entre as promessas de Elohim, tá? Que a gente vê aqui no versículo 6. Ó, vamos ler aqui. Josué e Yahushua 11:6. Disse Yahuá a Yahushua, Josué, não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já o terás traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Né? Então, o Criador sempre encorajava tanto Yahushua, Josué, quanto o nosso povo de Israel para que não tivesse medo. Tá bom? Então, vamos lá. Vou ler de novo esse pedacinho. O escritor estabelece uma conexão mais estreita possível entre as promessas de Elohim, em Josué 11:6, e seus mandamentos, mitzvot. A emuná, que você conhece como fé, e a obediência não podem ser separadas, pois a obediência é o fruto necessário da emuná, fé. A gente vai estar vendo mais um comentário aqui bem legal, olha só. Vamos lá, o capítulo 11, versículo 14, tá? Esse comentário é em cima do capítulo 11, versículo 14. O tratamento dado a essas cidades capturadas, nas quais os israelitas mataram todo o povo, porém, e todo o despojo daquelas cidades e o gado, os filhos de Israel tomaram como pilhagem para si. Assemelha-se ao da cidade de Ai, capítulo 8, versículos 2 e versículo 27, diferentemente de Jericó. Na cidade de Ai, Elohim permitiu que o seu povo levasse os despojos. Aparentemente, essa prática continuou em outros lugares na terra. Tá? Então, conforme eu havia falado, ou seja, o Criador já em Devarim, em Deuteronômio, já havia prometido que o nosso povo herdaria muitas casas, muitos bens, cidades, na qual eles não tiveram nenhum trabalho de construir, de edificar tudo aquilo. Ou seja, se chegasse em todas as cidades e queimasse tudo e destruísse tudo, seria muito trabalhoso para o nosso povo de Israel se estabelecer, ou seja, seria muito mais prático se estabelecer numa cidade que foi conquistada, né? Vamos dizer assim, que Israel teve uma vitória ali naquela localidade, mas de uma certa maneira manteria intacto, tá? Toda a construção, tá? Vamos lá. Vamos ler aqui um comentário agora do capítulo 11, versículo 15. Os próprios relatos das batalhas dramatizam o propósito de mostrar como Yahushua, Josué e o Israel de sua geração foram obedientes às ordens de Elohim. A fidelidade deles resultou na dádiva de Elohim da terra, ou seja, já uma reflexão para cada um de nós, tá? Assim como o nosso povo de Israel, para herdar a terra, teve que ser obediente aos seus mandamentos, estatutos e juízos, o que acontece nas nossas vidas? Muitas vezes nós queremos alguma coisa, alguma bênção, mas não estamos sendo obedientes aos mandamentos, estatutos e juízos do Criador, tá? E por isso que a gente, por que eu não conquisto isso na minha vida, naquilo, seja na vida espiritual, na vida financeira, emocional, qualquer área da nossa vida, tá? Física, seja o que for. Então a gente precisa ser obediente, tá? E aí a gente vai, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Ganhar a dádiva, o quê? Da terra, que aqui no literal é a terra, Israel herdou a terra, tá? Mas trazendo uma reflexão para cada um de nós, tá? A bênção que a gente está precisando para a nossa vida, tá? Seja, conforme eu disse, quando fala bênção, muitas vezes a pessoa pensa só em coisas materiais. Também coisas materiais, afinal de contas, nós somos de carne e osso, tá? Ou seja, estamos aqui nesse Olam Hazé, nesse mundo presente, tá? Ou seja, nessa realidade física. Somos seres espirituais, olha que coisa interessante. Né? Eu sou um espírito, tá? Cada um de nós, tá? Nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Olha que coisa interessante, tá? Então, essas promessas aqui, elas são tanto no campo físico, tá? Quanto também no campo espiritual. Ou seja, todas as lutas que a gente estiver travando, seja qual for a terra prometida, entre aspas, tá? Que a gente está querendo, a nossa vitória, para isso a gente precisa obedecer, tá bom?
Olha que coisa interessante. Vamos lá em Tessaloniquim, Aleph, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Olha que coisa interessante, que diz o nosso amado irmão Shaul Hachaliah, tá? O apóstolo Paulo, como você conhece. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: o mesmo Elohim da Shalom, que é paz e plenitude, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Adoneino, nosso soberano, Yeshua HaMashiach. Então, bem interessante, tá? Esse texto, que a gente venha sempre entender isso, tá? Somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo, tá? Então, a gente precisa de estar tendo vitórias, tá? Em nossas vidas, em todas essas áreas aí, tá? Na área do espírito, alma e corpo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos estar lendo aqui, tá? Agora, um outro parágrafo aqui, tá? Vamos lá. Vamos voltar aqui para a leitura, tá? Do texto das Escrituras, do capítulo 11 de Josué, Yahushua, tá bom? Vamos ler, tá? Do versículo 16 até o versículo 20, tá bom? Diz assim: e Yahushua, Josué, tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o Negev, sul, e toda a terra de Goshen, a planície e a Aravá, e as montanhas de Israel e o seu vale, desde o monte Halak, que sobe a Seir, até Baal-Gad, no vale do Lebanon, Líbano, ao pé do monte Hermon, e tomou todos os seus reis, ferindo-os e matando-os. Por muito tempo, Yahushua, Josué, fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse shalom, paz, com os filhos de Israel, exceto os riveus, habitantes de Givon, que você conhece como Gibeão. Tomaram-nas todas por guerra, porque foi Yahuá que fez com que seus corações endurecessem, para saírem contra Israel em guerra, para destruí-los totalmente, para não se ter piedade deles, mas para aniquilá-los, como Yahuá havia ordenado a Moisés. Vamos lá. A gente vai estar lendo mais alguns comentários, tá bom? Não ao contrário do breve resumo da campanha do Sul, tá, que foi registrado no capítulo 10 de Josué, do 40 até o 42, o resumo após a conclusão bem-sucedida da campanha do Norte é convertido em frases absolutas, descrevendo como Yahushua tomou toda aquela terra, desde o extremo sul até o extremo norte. As regiões que foram tomadas são descritas em Josué 11:16, e o versículo 17 demarca os limites sul e norte de toda a área conquistada. Embora alguns erroneamente suponham a conquista sob a liderança de Josué e Yahushua ter sido um ataque surpresa, na verdade levou muito tempo, tá? Conforme a gente viu aqui no versículo 18, tá bom? Então levou muito tempo, não foi assim rapidinho, já tem uma reflexão para as nossas vidas, tá? Às vezes a gente pensa, o Criador me prometeu isso, me prometeu aquilo, eu estou travando uma luta, uma batalha, está difícil, eu estou quase desistindo, mas quem disse que vai ser rápido, que vai ser fácil? Ou seja, então, esse livro aqui maravilhoso de Yahushua, de Josué, que vem relatar fatos interessantíssimos, tá, sobre o nosso povo de Israel. Esse livro é importantíssimo porque aquilo que o Criador havia prometido lá na Torá, que você conhece como Pentateuco, tá? Então, essas coisas estão se concretizando, começando a se concretizar aqui no Sefer Yahushua, no livro de Josué, tá bom? Ou seja, mas não é porque o Criador prometeu que vai dar para você ou para mim alguma bênção, tá? Assim como ele tinha prometido para o nosso povo de Israel há milhares de anos atrás aqui, que a gente está vendo, tá? Mas não é por isso que as lutas serão fáceis, tá? Afinal de contas, em Yohanan, tá? Na Bessorá de Yohanan, que você conhece como o Evangelho de João, diz o que no capítulo 16? No mundo tereis provações, mas tenham bom ânimo, porque eu superei
eu venci o mundo. Então, olha que coisa interessante. Então, a gente tem que perseverar, tá? Vou ler de novo esse pedacinho aqui, tá? Então, vamos lá. Embora alguns erroneamente suponham a conquista sob a liderança de Yahushua, Josué, ter sido um ataque surpresa, na verdade levou muito tempo, conforme a gente vê no versículo 18. Talvez cerca de 7 anos. Então, é praticamente um ponto passivo, tá? Que a conquista levou 7 anos, tá bom? Depois a gente vai estar vendo um comentário bem interessante, tá? Que vai falar também mais um pouco sobre isso, tá? A realidade política de que não houve cidade que fizesse paz, senão Givon, Gibeão, né? Conforme a gente vê no capítulo 11, versículo 19, é conjugada sem constrangimento com a explicação teológica que era de Yahuá que vinha o endurecimento do seu coração, né? Conforme a gente vê no versículo 20, ou seja, o próprio Criador endurecia o coração, tá? Dessas nações pagãs, tá? Talvez você esteja pensando aí, puxa, como é que pode um negócio desse? O próprio Criador endurecia o coração daqueles povos pagãos? Fica aí que a gente vai estar explicando daqui a pouquinho, tá? Com mais detalhes sobre isso, tá bom? É bem interessante. Mas já para você ir pensando, tá? Vai lembrando aí, tá? Do faraó. Vocês lembram do faraó? Que o Criador endureceu o coração dele, tá? Mas será que o Criador endureceu logo o coração dele? Foi de primeira? Ou será que, na verdade, antes o coração de faraó se endureceu várias vezes, tá? Então, já para você ir refletindo sobre isso, tá? Vamos lá. Então, eu vou ler de novo esse pedaço aqui, tá? A realidade política de que não houve cidade que fizesse paz, senão Givon, Gibeão, Josué 11, 19, é conjugada sem constrangimento com a explicação teológica que vinha de Yahuá o endurecimento do seu coração, conforme a gente vê no versículo 20. Vamos agora para outro comentário, tá? De Josué 11, 20, tá? Essa expressão que vinha de Yahuá o endurecimento, né, do seu coração, ou seja, dessas nações pagãs. Como se deu ao faraó no Mitzraim, Egito, Elohim dá aos habitantes de Canaã, coragem para resistir aos israelitas. Elohim não os força a agir contra seus desejos. A completa relação entre a soberania divina e a responsabilidade humana é vista no endurecimento divino dos corações quanto à concretização de seus propósitos. O ato soberano do Criador não destrói sua justiça nem a responsabilidade humana, conforme a gente vê em Shemot, Êxodo, tá? Capítulo 10, versículos 1 e 2, e Romanos, capítulo 9, do versículo 14 até o 29, tá? Então vamos lá, Shemot, Êxodo 10, do 1 ao 2, vamos estar lendo. E falou Yahuá a Moisés, vai ter com o faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como escarneci dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que Ani Yahuá, eu sou Yahuá. Então, olha que coisa interessante, tá? Tudo tem um propósito. Mas uma coisa que a gente percebe é o que? É muito interessante. Quando você estiver lendo a sua Bíblia com calma, vai lá depois com calma no livro de Shemot, de Êxodo, você vai perceber que o faraó vai endurecendo ele sozinho, tá? Sozinho. Vai se endurecendo, né? E faraó, você vai perceber na Bíblia, tá? Pega a sua Bíblia com calma depois e vê. E o coração do faraó se endureceu. E o coração do faraó se endureceu. E se endureceu o faraó várias vezes. Ou seja, quando o faraó já via ele mesmo, por livre e espontânea vontade, se endurecido várias vezes, então o Criador, tá? Conforme a gente vê nas Escrituras, diz o quê? Elohim apanha o sábio na sua própria astúcia. É como se o Criador falasse assim, você se acha forte, faraó? Você se acha esperto? Né? Então, vou fazer o seguinte, você já naturalmente endureceu o seu coração, tá? De forma humana, tá? Agora eu vou acrescentar agora um endurecimento vindo da minha parte, ou seja, um endurecimento divino. Vocês estão entendendo que interessante? Ou seja, era algo que estava sendo enviado como uma punição para o faraó, por ele ter se endurecido várias vezes, tá bom? E não ter dado ouvidos à voz do Criador, então
o Criador vai e coloca no coração dele o quê? A operação do erro. Então, olha que coisa interessante. Vamos abrir agora lá num texto bem interessante para que você venha entender melhor, tá? O que é, você deve estar pensando, que isso, que negócio é esse da operação do erro, né? Então vamos lá. Vamos abrir em Thessalonikim Beit, ou seja, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 10 e 11. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o ahavá da emet, ou seja, o amor da verdade para se salvarem. E por isso Elohim lhes enviará a operação do erro, para que acreditem na mentira, para que sejam julgados, versículo 12, todos os que não acreditaram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, quando a pessoa voluntariamente rejeita a verdade e já endurece o seu coração, o Criador, de uma forma sobrenatural, envia um endurecimento vindo da parte dele, sobrenatural, sobre o coração daquela pessoa. Ou seja, o camarada que já estava com o coração endurecido, tá? Humanamente falando, aí o Criador envia mais um endurecimento, né? Para que no fim tudo venha cooperar para o engrandecimento do nome do Criador. Ou seja, a gente vê lá em Provérbios também, Mishlei, o quê? Diz assim: o homem que, sendo repreendido muitas vezes, endurece a sua cerviz, terá que ser quebrado de repente, sem que haja cura. Vocês entenderam que interessante? Ou seja, a pessoa que toda hora vai se endurecendo, chega um ponto que não tem mais jeito, tá? Além do endurecimento humano, ainda é acrescentado um endurecimento divino, vindo dos céus sobre aquela pessoa. Então vamos lá, para a gente concluir esse capítulo 11 de Josué e Yahushua, vamos agora estar lendo e comentando os versículos 21, 22 e 23, tá? Diz assim: E Yahushua, Josué, veio naquele tempo e extirpou os Anakim das montanhas de Hebron, de Devir, de Anav e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Yahushua, Josué, os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos Anakim sobrou na terra dos filhos de Israel, exceto em Asa, que você conhece como Gaza, em Gat e em Asdod. E Yahushua tomou toda a terra, conforme tudo o que Yahuá havia dito a Moisés. E Yahushua a deu em herança aos filhos de Israel, conforme suas divisões em tribos, e a terra repousou da guerra. Então vamos lá, vamos para os comentários finais agora, tá bom? Vamos lá, a gente vai estar lendo os comentários finais. Vamos lá. Os Anakim, tá? Essa palavra que você vê na sua Bíblia, os Anakims, tá? Ela praticamente já veio direto do hebraico, tá? Porque no hebraico, os filhos de Anak, tá? Eles são quem? Os Anakim, tá bom? Então, toda palavra em hebraico que termina com a letra I, M, como é o caso aqui de Anakim, tá? Ela é plural, tá? Existem outros casos também de plural no hebraico, tá? Quando termina em OT, tá? E quando termina em EI também, tá bom? Então, aqui como termina com IM, tá? Os Anakim, ou seja, essa palavra já veio praticamente direto do hebraico, tá? Só que quando a gente fala no hebraico, não fala os Anakins, tá? E não tem esse som de N no final não, tá? Mas tem um som de M, tá bom? Então vamos lá. Os Anakim são filhos de uma antiga tribo na terra de Canaã, conhecidos por sua elevada estatura física. A sua destruição é aqui atribuída a Yahushua, Josué, porém, efetivamente ela foi efetuada por Caleb ben Yefuné, ou seja, que você conhece como Caleb, filho de Jefuné, e Otniel. Otniel foi o primeiro dos juízes da era dos juízes, tá bom? Sendo que Caleb o fez com o conhecimento prévio de Yahushua, Josué. A destruição dos Anakim consta como sendo obra de Josué, Yahushua. Agora, só a título de curiosidade, tá bom? Existe uma outra explicação também, tá bom? Segundo uma outra explicação, os Anakim teriam voltado às suas cidades
depois de conquistadas por Yahushua, tá? Josué, e Caleb precisou expulsá-los de novo. Os Anakim ficaram somente nas cidades dos filisteus, a cujo povo pertenciam. Yahushua, Josué, agora dominava a maior parte da terra de Canaã, permanecendo, contudo, vários enclaves, onde continuaram a habitar os filhos de outros povos, que não mais ousaram fazer guerra contra Israel, até a era dos Shoftim, dos juízes. Os filhos de Israel contentaram-se com o domínio da maior parte de Canaã, que foi dividida entre as tribos. A divisão das terras durou outros 7 anos. Então, olha que coisa interessante, tá? Para conquistar a terra prometida, Israel levou o quê? 7 anos, tá bom? Tá? E para dividir as terras entre as tribos, levou mais quanto tempo? Mais 7 anos, tá? Então, 14 anos ao todo. Ou seja, o processo de conquista, 7 anos, e o processo de distribuição da terra prometida, mais 7, totalizando 14, tá bom? Vamos lá, a gente está se aproximando do final, a gente vai ver mais alguns comentários, tá? E a gente vai estar fechando, tá bom? Vamos lá, vamos ver mais um comentário aqui sobre os Anakim, os temíveis habitantes de Canaã, que impeliram os israelitas à desobediência uma geração antes, tá? Então você vai depois com calma na sua Bíblia, tá? Você vai lá em Bamidbar, Números, capítulo 13, do versículo 26 até o 33, vai estar relatando isso. Devarim, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 28. Deuteronômio 2, do 10 até o 12, tá bom? E aqui no livro de Josué também, capítulo 14, versículo 12 e capítulo 15, versículo 14. Sua destruição encerra o relato da obediente conquista sob a liderança de Yahushua, Josué. Então, esses terríveis Anakim, tá? Esses gigantes aí, tá? Eles causaram muito medo ao nosso povo de Israel. Nosso povo de Israel ficou em pânico, né? Ah, nós éramos como gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles também. O nosso coração se derreteu. Vocês lembram no relato lá na Torá, né, no Pentateuco, em que Moisés envia 12 espias, 12, e dos 12, 10 deram um mau relato, infamaram a terra, tá? E apenas 2 foram fiéis, deram um relato positivo, que foram Josué e Caleb, Yahushua e Caleb, tá bom? Ou seja, mas os outros 10 espias, eles ficaram aterrorizados e passaram aquele terror psicológico ali para o povo de Israel, né? Ao ponto do povo de Israel achar que o Criador odiava o nosso povo. Ah, o Criador nos odeia, por isso ele quer nos matar e tal. Ou seja, então eles subestimaram o poder do Criador, tá? E superestimaram o poder dos gigantes, dos Anakim. Então já é uma reflexão para nossas vidas, tá? Por mais difícil que seja uma luta que a gente vier passar, tá? Que pareça impossível, tá? Que a gente se sinta pequeno diante daquela situação, tá? Aos nossos olhos, aos olhos de quem estiver olhando, mas se o Criador mandou a gente fazer aquilo, então a gente já tem a certeza que a gente vai vencer, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente vai estar até relatando, falando aqui sobre um homem que se tornou rei, mas quando ele teve essa coragem extraordinária, ele ainda não era rei, tá? Ele era um adolescente, tá? Ele venceu um gigante, tá? Então, vai pensando aí, tá? Mais para frente na Bíblia, tá? Em outro livro, lá no livro de 1 Samuel, Shmuel Aleph, tá? Então, você vai ver que vai ter um rapaz, tá bom? Que não era nem estimado pela sua família, nem pelo seu pai, nem pelos seus irmãos, tá? Era de pequena estatura, de gentil aspecto, e no entanto ele venceu um gigante. Esse rapaz, tá? Anos mais tarde veio a se tornar rei de Israel. Se você sabe quem é, tá? Já antes de eu falar quem é ele, escreve aqui nos comentários, tá bom? Quem foi esse homem aí que teve a coragem de vencer um gigante, embora todo o povo de Israel tivesse também aterrorizado. Isso vai acontecer lá em 1 Samuel, tá bom? Mas vamos lá, então escreve nos comentários quem foi esse homem aí que foi tremendamente corajoso e venceu o gigante, tá bom? Mas vamos lá, vamos prosseguir, tá? Vamos ver mais alguns comentários.
O fato de que Yahushua, Josué, eliminou os Anakim é altamente significativo. Essa linhagem de gigantes, ao lado de quem os espias de Moshe sentiram-se como gafanhotos, tá? Lembra que eu falei? Números 13 e 33, aterrorizou 10 dos 12 espias e levou Israel a recuar com medo. É apropriado para enaltecer a narrativa da fase de submissão da conquista descrever como Yahushua, Josué, já tinha praticamente erradicado esta ameaça assustadora. Né? Aí a gente tem mais detalhes lá em Josué capítulo 14, do 6 até o 15 também, tá bom? Então, é bem interessante, ou seja, é como um selo da vitória esmagadora de Israel, esse relato aqui, tá? De que Josué, ou seja, Yahushua, eliminou os Anakim, tá? A gente vai ver que eles só permaneceram em 3 cidades, tá? Conforme a gente vai ver em Josué 11, 22, tá? Asa, que você conhece como Gaza, Gat e Asdod, ou seja, no território dos filisteus, tá? Ou seja, e permaneceram alguns deles, tá? Isso também já é tipo cenas dos próximos capítulos, tá? Lá para o livro de Samuel, tá bom? Então vamos lá. Aí por que vai surgir um gigante lá? Será que ele é de algum desses lugares aqui? O gigante contra quem esse homem valente aí que eu falei lutou contra ele, venceu ele? Ou seja, então aqui já é tipo uma deixa, tá? Para algo que vai acontecer lá em 1 Samuel, tá bom? Vamos ler aqui um comentário do capítulo 11, versículo 23. Este versículo começa com a transição da fase de submissão da conquista, ou seja, Yahushua, Josué tomou toda esta terra, para a fase de atribuição, ocupação. Yahushua, Josué, deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. O último aviso antecipa os acontecimentos dos capítulos 13 até o 19. E a terra repousou da guerra. Mais combates continuaram a ser feitos quando os israelitas tentaram ocupar os territórios conquistados. Mas Yahuá se mostrou fiel às promessas lá do capítulo 1, versículo 3 até o 5. Então vamos lá, no capítulo 1 de Josué, Yahushua, do versículo 3 até o 5. Que promessas maravilhosas o Criador deu para o nosso povo de Israel, tá? Através de seu líder, Yahushua bin Nun, Josué, filho de Nun, tá? Então vamos lá. Josué, capítulo 1, do versículo 3 até o 5. Olha que promessa maravilhosa. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometia Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Perat, Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos Hiteus e até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não te deixarei, nem te abandonarei. Então, olha, que promessa maravilhosa, tá bom? Vamos lá. Vou ler de novo esse pedacinho aqui. Mais combates continuaram a ser feitos quando os israelitas tentaram ocupar os territórios conquistados, mas Yahuá se mostrou fiel às promessas de Josué 1, do 3 ao 5, e a terra encontra-se subjugada diante deles, conforme a gente vai ver no capítulo 18, versículo 1, já cenas dos próximos capítulos, mas vamos lá. Vamos ler Josué, Yahushua 18:1, diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda do encontro, e a terra estava sujeita diante deles. Uau! Ou seja, então uma vitória tremenda do nosso povo de Israel. Mais um comentário aqui do capítulo 11, versículo 23. Um resumo antecipado dos capítulos 13 até o 21, tá? Então olha que coisa interessante. Josué 11, 23 já é um resumo antecipado, tá bom? Dos capítulos 13 até o capítulo 21, tá? Do capítulo 13 até o capítulo 21, tá bom? Vamos lá. Mais um comentário de Josué 11, 23. A terra repousou da guerra. Essas palavras resumem a chegada dos israelitas a Canaã e o cumprimento da promessa de Elohim dada em Josué 1, do 2 até o 5.
Elohim prometeu repouso aos israelitas e agora os israelitas desfrutam um período de descanso, tá? Então olha que coisa interessante, tá bom? Vamos lá, vamos ver mais um comentário. Vamos lá, ó. A gente vai voltar aqui um pouquinho, ó. Josué 11, 22. Vamos falar mais um pouquinho. Lembra que eu disse que ia falar sobre um homem que venceu um gigante? Com certeza, acho que praticamente todo mundo já deve ter escrito aí nos comentários, tá? Quem foi esse homem aí, valente, corajoso do nosso povo de Israel, que venceu um gigante lá em 1 Samuel, tá? Mas vamos ler aqui esse comentário bem interessante, de Josué 11, 22. Os remanescentes dos Anakim em Asa, que é traduzido como Gaza, tá? Em Gat e em Asdod, antecipa a chegada dos filisteus e a presença de um gigante como Goliat, Golias. Vamos lá em Shmuel Aleph, 1 Samuel 17, tá? Então, vai com calma depois na sua Bíblia, tá? Lá no capítulo 17 de 1 Samuel e você vai ver essa linda, belíssima narrativa, essa lindíssima história, tá? Da batalha entre Davi, ou seja, Davi, contra o gigante Goliat. Né? Então ali a gente, se você tiver com a sua emuná, com a sua fé bem abalada, tá? Se você tiver passando uma luta muito difícil e você não sabe se vai conseguir, tá? Então é uma injeção de ânimo, tá? Você lê esse capítulo 17 de 1 Samuel, tá? Em que um pastorzinho de ovelhas, tá? Que não era nem muito considerado pelo seu pai, nem pelos seus irmãos, tá bom? Contudo, o Criador já havia visto ele, já havia enviado o profeta Shmuel, tá? Samuel, lá na casa do seu pai Ishai, um tempo antes, tá? Jessé. E o Criador havia falado para Samuel, olha, dos filhos de Ishai, Jessé, eu me provi de um rei. Aí o próprio profeta, que tinha intimidade com o Criador, né, ele achava que eram os outros filhos de Jessé, tá, de Ishai, né? Então ele pensava, deve ser esse, deve ser aquele, tal, porque ele se impressionava pela estatura, pelo porte físico dos outros filhos de Jessé, que eram irmãos de Davi, tá bom? Contudo, o Criador disse para ele o seguinte, olha, Yahuá não enxerga apenas com os olhos físicos, tá? Mas Yahuá enxerga o quê? O coração do homem, tá? Então não é à toa que Davi, ele acabou se transformando o quê? Num tremendo rei de Israel, tá? E recebeu o honroso título de o homem segundo o coração de Elohim. Olha, o homem segundo o coração do Criador. Então, tá bom? Repetindo, tá? Você está passando uma luta difícil na sua vida, tem um gigante na sua frente aí, um Golias, tá bom? Então, vai lá em 1 Samuel, capítulo 17, e você vai ver como que esse jovenzinho, que na época era pastor de ovelhas, não era nem rei, tá? Ele teve coragem e ele tirou a afronta que pairava sobre Israel, porque nem o rei Shaul, ou seja, Saul, nem o exército de Israel, ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante Golias, tá? Então foi preciso um pastor de ovelhas, adolescente, de pequena estatura, de gentil aspecto, ir lá e vencer o gigante, tá bom? E assim ele tirou a afronta, a vergonha que pairava sobre Israel, tá bom? Então nós estamos aqui concluindo esse capítulo 11, tá? Já tem um monte de vídeo aí, tá? Que eu já tenho gravado, tá bom? Do capítulo 12 e mais outros capítulos, tá? Aí eu vou estar postando vários vídeos, tá bom? Porque a gente precisa acabar esse livro de Josué, tá bom? Para que a gente venha entrar no Sefer Shoftim, ou seja, o livro de Juízes, para que a gente venha prosseguir nos outros livros da Bíblia, tá bom? Para que a gente venha estar concluindo, tá? O nosso objetivo é ir até o Sefer Hitgalut, Guiliana, até o livro de Apocalipse, tá? O último livro da Brit Hadashah, da Aliança Renovada. Então a gente precisa acelerar, então agora a gente está retomando esse projeto, tá bom? E ao mesmo tempo em que estamos gravando aqui o estudo de Josué, então a gente está preparando vários conteúdos novos também para o canal, tá bom? É surpresa, não vou falar agora, tá bom? Vários quadros novos aqui para o nosso canal,
tá bom? Então fica aguardando aí que daqui a poucos dias a gente vai estar lançando outros quadros, tá? E o estudo de outros livros também aqui no nosso canal, tá bom? Então, mais uma vez aí, tá? Já se inscreveu? Tá bom? Então se inscreve. Quando você se inscreve e ativa a notificação aí do nosso canal, o que que acontece? O YouTube, ele vai direcionar logo para você. Tipo assim, a gente acabou de postar um vídeo, tá bom? Você já vai ser notificado, tá bom? E procura se lembrar também de estar curtindo, comentando e compartilhando. Por quê? Porque assim o algoritmo do YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e essa é uma maneira de você, tá, ser participante, tá, dessa obra do nosso Elohim. Ou seja, de divulgar a palavra dele, divulgar acerca das escrituras e acerca da emuná, na fé do nosso Messias, tá bom? Yahushua, tá? Que, olha que coisa interessante, o mesmo nome desse personagem Josué, tá? É o nome do nosso Messias, Yahushua, tá? Yahushua HaMashiach, e na forma aramaica, Yeshua HaMashiach, tá? O leão da tribo de Judá, que veio cerca de 2000 anos atrás, morreu e ressuscitou por cada um de nós, tá bom? Então quando você interage aqui com o nosso conteúdo, tá bom? Você também se torna coparticipante nessa obra que o Criador encarregou a cada um de nós, de divulgar a sua palavra e de divulgar a fé redentora que só existe mediante a morte e a ressurreição do nosso Messias Yahushua, Yeshua, tá bom? Então, desde já eu agradeço a todos vocês, tá bom? Em breve a gente se encontra novamente. Shalom, shalom e até o próximo vídeo.